Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o medo do Bolsonaro é tão grande que o que ele fez agora, por exemplo, ele arrolou como testemunha dele no processo que está no Supremo Tribunal Federal, que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, que é o inquérito que fala sobre o golpe de Estado, porque ele é que organizou o golpe de Estado porque ele estava querendo se manter no poder. E olha bem, ele, por exemplo, acredita que o número 13 vai dar sorte para ele. E o que ele fez? Arrolou no processo 13 testemunhas, porque ele acredita no número 13. Agora, a defesa do genocida Bolsonaro tenta, inclusive, tirar o processo da primeira turma do Supremo Tribunal para levar para o plenário. Só que esse tipo de coisa, eles já estão tentando fazer há algum tempo. E tem outra, isso é certeza que não vai dar certo. E tem a lista de testemunha das 13, olha bem, 13 testemunhas. Porque ele acha que o número 13 é o número da sorte. Então ele arrolou 13 testemunhas. E sabe quem é o primeiro da lista? O primeiro da lista é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano. Aí depois vem os outros, vem o comandante do Exército, aquele Marco Antônio Freires Gomes, depois vem o Júlio César Arruda, que é o comandante da Aeronáutica, depois vem o Carlos Almeida Batista Júnior, que foi o e tem outra, também tem senador, exatamente. E os senadores são vários, não são só um, não. O senador que ele arrolou, inclusive como testemunha dele, foi o vice dele, o Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. E também o Ciro Nogueira, que é do PP, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. E tem outra, essa lista é 13 pessoas. Tem agora o Eduardo Pazuello, aquele que foi ministro da Saúde e se recusou a comprar vacina e que morreu um monte de gente. E até agora a justiça não fez absolutamente nada. E parece que esse tipo de coisa não vai dar em nada, mas eu acho que deveria, porque eu acho que a Polícia Federal deveria investigar direitinho, porque inclusive tem um monte de médicos que eles entraram na do Bolsonaro e propagaram a cloroquina. Inclusive gastaram fortunas na cloroquina. Bom, o Eduardo Pazuello já falei, tem o deputado federal pelo PL, o Gilson Machado, que é do Rio de Janeiro, o ex-ministro também Wagner de Oliveira Silva,
que é coronel, Renato Lima França, o ex-subchefe de assunto jurídico da Secretaria-Geral da Presidência da República, isso na época do Bolsonaro. Agora tem o Jonatas Assunção Salvador, ex-secretário executivo da Casa Civil, e o Almauri Freire Saad, que é advogado. Mas olha bem, o Bolsonaro, ele não fica só aí. Veja bem que ele fez questão de colocar 13 testemunhas, porque ele, no subconsciente dele, ele tem o 13 como o número da sorte. Exatamente isso. Ele tem o 13 como o número da sorte. Agora, ele está impedido de sair candidato. Ele está impedido, porque ele foi condenado e está impedido por 8 anos. Agora, ele diz que realmente o candidato a presidente da República do PL é justo em 2026, é justamente ele. Porque tem outra, ele quer aplicar um golpe. E ele nessa transação ele é espertinho. Ele quer sair candidato para o nome dele estar na lista, mesmo sendo condenado, para depois ele pegar e colocar o vice. E talvez o vice dele, ele coloca o filho dele, que é senador, o senador conhecido, senador da Rachadinha. Ele é conhecido como da Rachadinha. Agora, me parece que, inclusive, a Polícia Federal está investigando o cara que sentou no processo dele, o Aras, que foi procurador-geral da Procuradoria-Geral da República, PGR. Agora, ele está impedido de disputar as eleições, porque ele foi condenado em 2 no Tribunal Superior Eleitoral. Ele ainda tenta se apresentar, e ele se apresenta em todo lugar que ele vai, ele diz que ele é candidato. E tem outra. E diz que está junto, que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que inclusive é o primeiro da lista dos 13 que ele chamou como testemunha de defesa dele, que o Tarcísio de Freitas faz parte do clã bolsonarista. E olha, e ele inclusive deu uma entrevista aí, não sei para que canal, ele fala o seguinte, abre aspas, é uma negação à democracia, à inegibilidade. Só depois de morto que eu indico outro candidato, fecha aspas. Isso disse o genocida Bolsonaro. Isso foi no desembarque no aeroporto de Brasília. E tem outro, ainda ele completou. Não estou atrapalhando ninguém. Cada partido apresente o seu candidato, lance o seu candidato. E comece a andar pelo Brasil. Que ele diz que ele já começou desde 2014. É um cascateiro, né? Agora, em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral deu a sentença ao Bolsonaro. 8 anos longe
longe das urnas, porque foi por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação devido àquela agenda que ele fez em 2022, que ele reuniu embaixadores e personagens, tudo estrangeiro, para falar mentiras, inclusive sobre o sistema eleitoral brasileiro, falando que as urnas podem ser fraudadas e tudo. Agora, depois que ele falou isso, depois de 7 meses, a corte condenou ele por abuso de poder político e econômico também na cerimônia de 7 de setembro. Diante desse cenário, a tropa de choque do Bolsonaro, lá no Congresso Nacional, eles estão direto fazendo tudo, inclusive para aprovar um projeto de anistia para anistiar o Bolsonaro. Olha bem, o cara, esse pessoal, vê de procurar fazer a defesa do Bolsonaro, não, eles primeiro querem anistia. Por quê? Porque eles sabem que o Bolsonaro vai ser condenado e não vai adiantar as 13 testemunhas. E eles todos sabem disso. Agora, por que o Bolsonaro, ele colocou como testemunha de defesa dele 13 pessoas? E ele cita isso. Agora, ele acredita que as 13 testemunhas dele, que a maior parte também tudo fazia parte da tropa do Bolsonaro, faz parte do clã Bolsonaro, ele acredita que com essas 13 testemunhas, ele pode ser absolvido nesse processo de tentativa de golpe de Estado, e tem outra, daquele ato terrorista de 8 de janeiro, porque aquilo foi o maior terror, o maior ato terrorista já praticado no Brasil desde a sua independência. Entendeu? Desde que o Brasil se tornou república, o dia 8 de janeiro vai ficar na história. E tem outra, de um lado como o dia da vergonha, e de outro lado como o dia da vitória da democracia. Porque se não tivesse alguns personagens, nós estávamos fritos. Nós hoje não estaria aqui falando, porque o objetivo do Bolsonaro, inclusive, o objetivo dele é implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque ele tem na cabeça dele que ele pode ser o ditador no Brasil. E tem outra, uma ditadura eterna, porque ele mesmo diz que ele só vai sair morto disso. Ele diz que vai sair morto. Então, ele quer ficar eternamente como ditador no Brasil. Agora, o cara quer implantar no Brasil uma ditadura militar, meu. Ele se esqueceu que nós
Já tivemos ditadura militar. E tem outro porém, nós sabemos o que é uma ditadura militar. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nós não queremos. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Olha bem, vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Então, fico por aqui, pessoal, e um tchau.